Por dentro das transformações. O governo de Mato Grosso investe na segurança. 107 novas viaturas foram adquiridas, sendo 87 para o interior do estado. Nenhuma cidade do interior será esquecida. Vai dar guarida para os policiais, dar assistência ao município. Dinheiro apreendido no tráfico é investido na segurança pública. Mais de 6 milhões de reais resgatados de organizações criminosas estão sendo aplicados na compra de armamentos para as polícias. Vem muita transformação por aí. Acompanhe. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação. Retomamos agora a nossa entrevista com o conselheiro Antônio Joaquim e futuro presidente do TCE também, né? Assume em janeiro. A posse é em dezembro? Posse é em dezembro, dia 17 de dezembro às 10 da manhã, lá na nossa sede mesmo, na Escola de Contas. Conselheiro, como o senhor enxerga a escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas? Esse é um ponto polêmico, né? Eu fui presidente 2 anos da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, a TRICON, e o tema recorrente, né, é esse tema do ingresso. Eu vejo com naturalidade. O processo é o mesmo do Supremo Tribunal Federal. As indicações são feitas pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo. No caso do Supremo Tribunal Federal, a Presidência da República e o Congresso. Câmara e o Senado, na verdade. Os tribunais de contas também, que são indicações do governador, 1/3, ou seja, 3 membros. Desses 3, um é de livre escolha, outro tem que ser obrigatoriamente conselheiro substituto e o outro membro do Ministério Público de Contas, são carreiras públicas do tribunal. E os outros 2/3 pela Assembleia, que seriam 4 conselheiros dos 7. Eu costumo dizer o seguinte: o concurso público ele é importante, ele é o fundamento do ingresso na atividade pública, mas ele não é maior do que o povo do país e do Estado. A Assembleia representa o povo, o governador representa o povo. Então, o fato de um juiz concursado não significa que ele não tem atos de gestão equivocados, né? Então, você tem muitos problemas com juízes, com membros do Ministério Público, enfim, o concurso não quer dizer a garantia de não haver problema. Então, o que nós temos que reconhecer é que ao longo dos anos ocorreram muitos equívocos por parte dos governadores, eu estou dizendo em relação ao Brasil como um todo, dos governadores das assembleias na hora de indicação de gente para o tribunal, de pessoas para o Tribunal de Contas. Então, errou-se muito no Brasil inteiro, tanto o governador como a Assembleia, indicando pessoas que não tinham qualificação, não tinham vocação, não tinham nenhum tipo de talento para serem membros do Tribunal de Contas, serem juízes de contas. Nós somos, na verdade, juízes de contas. Mas eu diria o seguinte: nos últimos 10 anos, mais especificamente nos últimos 5 anos, essa questão deu uma aprimorada muito grande. Quando os tribunais começaram a reagir, porque antes os tribunais não reagiam, porque dizia o seguinte: nós não temos nada com a indicação, porque em tese é verdade, quem indica é o governador e a Assembleia. E eu fiz um artigo quando eu era presidente da TRICON provocando isso. Nós temos sim, porque apesar da indicação ser do governador e depois referendado pelo Poder Legislativo, mesmo a própria indicação legislativa tem que ser votado, tem que ser sabatinado, mas quem dá posse é o tribunal. E ocorreram no Brasil exemplos, tipos, que criaram essa situação de melhoria. Por exemplo, o TCU, o Tribunal de Contas da União, quando o Senado falou que ia indicar o ex-senador Giangella para ministro do TCU, o TCU avisou os senadores e disse: olha, não adianta vocês indicarem que nós não vamos dar posse. E tanto que o Senado teve um bom senso de retirar a indicação do senador e indicar um técnico chamado Bruno Dantas, que hoje é ministro, um belo ministro, belo no sentido da sua atuação. Assim ocorreram em alguns estados, Piauí, me parece Rondônia, situações onde o governador indicou pessoas que o tribunal se negou a dar posse, teve que modificar. Então, assim, o que precisa é aprimorar essa indicação, ela é legítima, ela é constitucional, quer mudar, muda, não há nenhum dogma, se quiser mudar, muda. Mas não necessariamente fazer concurso, nós já temos os concursados, que são os conselheiros substitutos, e os membros do Ministério Público. Porque, veja bem, o meu exemplo, eu tenho um maior orgulho da minha biografia de político. Eu fui deputado estadual, fui deputado federal,
fui secretário de Estado. Essa biografia que me temperou para ser um bom juiz de contas, sem falsa modéstia. Eu considero que eu tenho um bom trabalho como juiz de contas. Então, o tribunal é um tribunal administrativo, um tribunal que julga contas, que não é um tribunal judicial, que não é um tribunal de processos, é um tribunal específico, são contas. E para você julgar contas, você precisa ter conhecimento de gestão pública, de experiência, como pessoa que vivenciou. Você tem que ter, por exemplo, nós, diferente de juiz que não pode agir de ofício, nós podemos oficiar um gestor para consertar alguma coisa. Nós temos essa liberdade. Então, é um tribunal diferente, eu não vejo nenhum problema a forma de indicação. Por último, eu dou o exemplo do Joaquim Barbosa. Esse negócio de depender, porque o governador indicou a Assembleia. O Joaquim Barbosa foi indicado pelo Lula. E quem foi o algoz do PT no mensalão? Foi o ministro Joaquim Barbosa. Não há nenhum tipo de... O que importa é indicar pessoas que têm vocação e preparo para serem juízes de contas. Vou aproveitar o gancho que o senhor deu referente à sua vida política. O PMDB parece que me andou sondando o senhor. Existe a possibilidade do senhor retomar essa carreira política? Eu tenho dito o seguinte, eu acho que o Estado sofreu um processo de perda de liderança muito grave nos últimos anos, né? Por vários motivos, por morte, por aposentadoria, por problemas de gestão, Então, o Estado teve, vamos dizer assim, essa perda de liderança, os grandes líderes do Estado saíram de uma forma ou de outra da cena política. Então, é natural que as pessoas comecem a fazer ilações, né? Mas eu volto a dizer uma coisa, que é definitiva. Eu sou membro do Tribunal de Contas, eu tenho um impedimento legal de militar na política eleitoral, né? É como se fosse um juiz, um desembargador. Então, esse impedimento legal não me permite essa liberdade de trabalhar sobre essa hipótese. Então, eu sempre digo o seguinte, eu sou um cidadão, hoje impedido legalmente. O dia que eu sair do tribunal, que não sei quando, não tenho bola de cristal, aí eu passo a ter condição, mas eu só e somente quando sair do tribunal. Tá certo. O senhor, como membro do TCE, como o senhor enxerga a criação da CPI para investigar o pagamento de cartas de crédito ao Ministério Público? Naturalmente. Eu tive a oportunidade de manifestar. Eu acho que, primeiro é o seguinte, o Poder Legislativo tem 100% de independência, fiscalizar todo mundo. Fiscalizar o Tribunal de Contas, o governador do Estado, o Poder Judiciário, o Ministério Público. O Ministério Público, o seu negócio é investigar. O negócio está no seu dia a dia, não há nenhum problema de constrangimento, né? Eu digo que o Tribunal de Contas já julgou a legalidade das cartas de crédito, o Ministério Público Federal também, me parece, já se manifestou, mas isso não impede do Poder Legislativo achar conveniente instalar uma CPI. Eu acho que quanto mais resistência o Ministério Público tiver, pior. Eu acho que tem que ter a consciência tranquila e deixar as coisas acontecerem. A democracia é esta. Todo mundo ninguém está acima da lei, ninguém está acima de ser investigado, qualquer membro de qualquer organização pública tem que ser investigado se for necessário. Agora, eu tenho muito medo, vou voltar a dizer o que eu disse, de pessoas que confundem as coisas, né? Você não pode desqualificar a instituição, né? Se você vai investigar membros do Tribunal de Contas, ou membros do Ministério Público, ou deputados, ou senadores, você não pode desqualificar o Senado, a Assembleia, o Ministério Público, a instituição, o Tribunal de Contas. Então, a instituição, o Ministério Público, é intocável, você não pode contaminá-la. Agora, tem o direito de investigar membros do Ministério Público, isso é normal, democrático, tem que ser encarado com a maior naturalidade. Após o TCE aprovar as contas de Silval, da gestão Silval, mesmo com algumas ressalvas, deputado, por exemplo, como Wilson Santos, fez críticas ao TCE, praticamente diretamente ao senhor, falando que estava mais para candidato do que julgador de contas. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Olha, o deputado Wilson tem direito de dar sua opinião, ele é deputado, é claro que não concordo. Nós fizemos um trabalho técnico produzido por 14 auditores independentes, concursados. Meu voto tem 180 páginas, né? É evidente que não concordo, é evidente que eu acho que, apesar do direito que o deputado tem de emitir sua opinião, eu não concordo. Eu acho que ele não leu totalmente todos os argumentos.
O que eu preciso esclarecer, as diferenças das questões, né? Não se contamina um processo de julgamento das contas de governo porque, por exemplo, o atual governador está preso. Isso é uma questão de polícia, uma questão de inquérito policial, quebra de sigilo. Isso é outro processo. O que são contas de governo? Que nós não julgamos, nós emitimos um parecer, né? São contas que se referem à macrogestão, às responsabilidades do gestor tem na execução das leis. Por exemplo, o governador cumpriu as leis orçamentárias na sua inteireza? Cumpriu. O governador cumpriu os gastos de limites constitucionais na saúde, na educação, 25% na educação, 12% na saúde? Cumpriu. O governador cumpriu os limites de endividamento do Estado? Cumpriu. O governador cumpriu os limites de gasto com o pessoal, 54% da receita corrente ali, cumpriu. Houve déficit orçamentário? Não houve. Houve uma divergência, o Ministério Público de Contas entendeu que houve, mas nas 180 páginas, eu juntamente com o relatório técnico, comprovamos que não houve o déficit orçamentário. Então, foram cumpridas aquelas exigências que existem no protocolo do Estado Democrático de Direito, no devido processo legal, houve a defesa, houve o contraditório. Por que teria que julgar contrário, dar o parecer contrário? Mas o julgamento é do Poder Legislativo. E esse parecer, ele é constitucional, ele exige para que o Poder Legislativo julgue, no caso das contas de gestão, da conta de governo. E aí a Assembleia tem a liberdade total, autonomia de julgar a favor, de aceitar o parecer ou não do Tribunal de Contas. Agora, eu espero que se for, por exemplo, para contrariar o parecer do Tribunal de Contas, tenha um mínimo de fundamento. Eu estou contrariando por isso e por aquilo, porque nós estamos lá fundamentando em 180 páginas o nosso voto. Tá, ok. Conselheiro, fala pra gente o que a população, os poderes, pode esperar da gestão do senhor a partir do ano que vem? 100% de comprometimento institucional, de boa governança, nosso dever de conversar com todas as instituições, Assembleia, Ministério Público, Executivo, Judiciário, 100% de convicção ideológica de melhoria da qualidade do nosso produto, que é de fiscalizar. Eu disse no início, vamos fazer um giro de 180 graus, vamos fazer um tribunal ágil na vida cotidiana das pessoas, ajudando a melhorar a qualidade dos serviços públicos. Vamos novamente ser referência para o Brasil inteiro. Se hoje nós já somos considerados um tribunal de excelência, reconhecido por outros tribunais, nós vamos dar um salto que vai surpreender até os próprios tribunais do Brasil afora, exatamente pela nossa agilidade no nosso trabalho agora de fazer auditorias, processo de auditoria de fiscalização em cima de materialidade, relevância e risco. Então, compromisso total de melhorar, sempre melhorar, a qualidade da instituição para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Conselheiro, eu quero agradecer a sua participação aqui. Eu conversei com o conselheiro Antônio Joaquim, do Tribunal de Contas do Estado, ele que também assume a partir de janeiro a presidência da instituição. Para ver essa entrevista e outras, você já sabe, o nosso site está aqui embaixo, rdnews.com.br/rdtv.